Shalom, meus amados e queridos irmãos. Shalom quer dizer paz, né? Do verbo pacificar, paz completa, saúde, shalom. Não precisa de mais nada. Não tem que pôr shalom Aleichem, nem shalom Elohim, nem shalom Yahvé. Shalom. Basta tudo para nós termos paz integral. Nós falamos ao vivo de Laje Minas, do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém seminário Tabernáculo, seminário Bereshit e faculdade Bereshit. Nós estamos aqui estudando a teologia. E no nível básico, nossas aulas aqui nesses vídeos referem-se às aulas de antropologia bíblica. Nós estamos no segundo livro da teologia, são 6 livros do curso básico, cada livro com 6 matérias. Essa matéria é a matéria do segundo bloco, chamado Antropologia Bíblica. Ela estuda antropos, o homem. Então é o homem do ponto de vista bíblico. Não é o homem do ponto de vista cultural, porque é antropologia cultural. Do ponto de vista filosófico, antropologia filosófica. Nosso ponto de vista é o ponto de vista espiritual. Então, é antropologia divina, antropologia bíblica, antropologia segundo o conceito dos céus. Então, estudamos já a introdução, estudamos os vocábulos que são formados da palavra homem, mulher, alma, corpo, espírito. Vimos também sobre os componentes da tricotomia, que é alma, espírito, alma e corpo. Na aula passada fizemos o levantamento da tricotomia versus a dicotomia. Dicotomia, 2 tomos. Só tem corpo e alma é uma coisa, espírito e alma é uma coisa só e o corpo é outra. Dicotômicos gregos, filósofos gregos, todos eram dicotômicos. E mostramos que a Bíblia é tricotômica, citando aquele texto que Paulo se refere ao espírito, alma e corpo, serão plenamente santificados para o dia da sua vinda. E mostra também na criação que tem corpo no chão, um desenho, só que o espírito parece a alma. Então, 3 partes. A aula de hoje vai falar sobre a origem da alma. A origem da alma. Como é que surge a alma? Quando ela surge? Se o ser humano surge quando o esperma encontra com o óvulo, passando pela trompa de Falópio, lá em cima nas alças, né? É ali que vai encontrar, passando pelo útero, né? Passa pelo útero e vai se dar a fecundação na trompa de Falópio. Depois desce e vem para o ninho, que é o útero. O útero é o ninho, onde vai nidificar, onde vai maturar, onde vai crescer e formar um embrião, não é isso? Então essa é a formação humana, genética, biológica do ser humano. Mas quando surge a alma? A alma, que é esse ser, e o espírito, né? A origem da alma. Então, a origem do corpo físico, você já sabe, através do DNA, da molécula, o óvulo encontra lá então com o esperma, surge o zigoto e começa por aí afora, a vida começa ali, né? Por isso que às vezes alguns pensam que pode ficar colocando DIU, né? Esses DIUs, esse aparelho, dispositivo intrauterino para evitar a fecundação, muitos deles são colocados no útero. E no útero acontece o quê? O útero já é o ninho, já aconteceu. Então, acaba que quem está usando esse DIU uterino, acaba que já veio o zigoto formado, já tem vida. Então, é morto, ele morre dentro do útero. Então, é preciso pensar nisso, né? Porque o aborto, ele é um assassinato, já existe um ser humano. Então, é preciso aprofundar nisso, essa aula aqui não é disso, só uma dica aí para você, mulher, que está nos ouvindo, procure aprofundar nisso. A fecundação ela é feita na trompa de Falópio, ali que encontra o espermatozoide com o óvulo. E o útero é onde fica o ninho, onde vai crescer e vai nidificar e maturar. Então, nós temos uma expressão aí para mostrar que tem 4 teorias que vão falar sobre a origem da alma. Então, temos a pré-existência, que é a primeira teoria, o criacionismo, Deus cria diretamente cada alma, e o traducianismo, cada alma é derivada da alma dos pais. Então, aqui nós vamos verificar cada uma agora. A pré-existência parece mais que o espiritismo, né? Essa teoria, a alma é criada por Deus em tempos passados. Entra no corpo humano em algum momento do desenvolvimento inicial do feto. Ela aparece e vai entrar ali, né? O proponente cristão dessa teoria foi Orígenes, teólogo de Alexandria, que viveu no ano 185, mais ou menos a 250 na era cristã. Ele sustentava que o estado presente da existência que observamos agora é apenas uma etapa da alma humana. Então, a ideia que eles têm é que essa alma já existe. Deus criaria um grande estoque de almas, assim, quando ele começou a criação do homem, ele criou todas as almas que ia ter nesse planeta, até o dia que o planeta até o dia que encerrasse as dispensações divinas na face da Terra. Então, todas as almas estariam estocadas e criadas, elas ficavam andando, né? Vem a minha alma aqui, o dia que eu morrer, ela volta para o ninho lá. É um celeiro de almas, um armazém de almas.
Depois ela vem, quando vai fazer outro embrião, ela nasce de novo em outro. E vai assim rodando. Então, devido às dificuldades insuperáveis, né, ela baseia-se na noção pagã de que o corpo é inerente mal, e, portanto, uma forma de castigo para a alma. Essa teoria, ela pensa nisso. Que o corpo é mau, então a alma tem que se renovando. Isso é mais espiritismo, né? Não vejo fundamentação nenhuma aqui bíblica para falar dessa teoria aqui, para concretizar essa teoria. A Bíblia nunca mencionou a criação de seres humanos anterior a Adão. Isso aqui dá a entender que existia uma civilização pré-adâmica. Antes do Adão já tinha gente. Isso não tem lugar nenhum na Bíblia. Ou qualquer apostasia da humanidade antes da queda. Né? Alguém dizer que já teve uma queda antes. Alguém fala que Lilith era a mulher do Adão, né? Uma mentirada doida, né? Foi pegado um termo que aparece uma vez só no Novo Testamento, que é Lilith, que é de referência ao demônio, e fizeram que ela seria a mulher de Adão antes da Eva. É uma civilização pré-adâmica que não tem fundamentação bíblica. A Bíblia jamais atribui nossa presente condição a alguma causa anterior ao pecado do nosso primeiro pai Adão. Tudo tem referência com Adão. Depois que Adão pecou, é que aconteceram toda essa sequência de fatos. Então a primeira teoria está descartada. Essa teoria de pré-existência, infelizmente, não tem fundamento nenhum. Ou felizmente, né? Teoria do criacionismo. De acordo com essa teoria, cada alma individual deve ser considerada uma criatura imediata de Deus, que deve sua origem a um ato criador direto. A cronologia exata da criação da alma e da sua união com o corpo não é assunto levantado nas Escrituras. A Bíblia não apresenta esse detalhe aí, né? Criacionismo é Ambrósio, Jerônimo, Pelágio, Anselmo, Aquino. A maioria dos católicos romanos e reformados acreditam nisso e reforçam as evidências citando textos de Número 16, Eclesiastes 12, Isaías 57, Zacarias 12, Hebreus 12, mostrando a atribuição de Deus, atribui a Deus a criação da alma e do espírito. Tem gente que rejeita essa teoria, argumentando que Deus criou o corpo. Assevera que Deus criou o corpo. A Escritura também assevera que Deus criou. Não hesitamos, porém, em interpretar esses últimos textos como expressões da criação mediata e não imediata. A teoria do criacionismo não leva em conta a tendência inerente das pessoas ao pecado. Né? A teoria seguinte é o traducionismo. Strong, o teólogo, defende aí, citando Tertuliano, um teólogo africano do ano 160, 200 da nossa era, Gregório de Nissa do ano 300, Agostinho do ano 300, comentaram favoravelmente o traducionismo, embora nenhum deles forneça explicação integral, e nem tem também na Bíblia, né? Mas recentemente os reformados luteranos, de modo geral, aceitaram o traducionismo. O termo traducionismo provém do verbo latim traducere, quer dizer, transportar, transferir. Sustenta que a raça humana foi criada imediatamente em Adão, no que diz respeito à alma, como também ao corpo, e que ambos são propagados da parte dele para a geração natural. Mas se o Espírito volta a Deus, a Bíblia diz que o pau volta à terra como era, e o Espírito a Deus que o deu, né? Então não se falou em alma aí. Em outras palavras, Deus outorgou a Adão e Eva os meios para os quais eles, todos os seres humanos que viriam depois deles, teriam descendente à sua própria imagem, perfazendo assim a totalidade da pessoa material e imaterial. Gênesis fala sobre isso, Gênesis 5. Deus outorgou a Adão e Eva a capacidade de gerar filhos de composição semelhante a deles mesmos. Então se geraram, né? Por exemplo, Adão gerou muitas meninas, e depois gerou Caim, que é homem, e Abel, Sete, outros mais, filhos e filhas. Então, a hora que gerava, a alma já ia junto. No momento que vira vida, a alma já está agregada ali, né? E, então, temos evidência de que ele herdou dos pais, ao ser concebido, uma alma com tendência ao pecado. Finalmente, em Atos 17, 26, Paulo declara: Deus, de uma só vez, fez toda a geração dos homens. Subentende que tudo aqui está incluído também, né, a alma. Então, o aborto em qualquer etapa do desenvolvimento do zigoto, do embrião, do feto, é assassinato. Isso nós cremos, é isso. A vida começa lá na trompa de falópio, quando encontra o espermatozoide com o óvulo. A partir dali já é vida. Quando desce para o útero, já tem 3, 4 dias que já se tem vida. Então, se aplicar a pílula do dia seguinte, aborto, e se usar DIU, que está intrauterino, vai ter um assassinato. Matou-se uma vida. Então, os tradicionistas, os oponentes dessa teoria, dizem o quê? Eles apelam para o seguinte ponto. Se os pais geram a alma assim como o corpo, aquela é reduzida à substância material. Então, a alma, se ela é gerada pelo próprio espermatozoide com o encontro do óvulo, então tudo seria material, né? A alma não seria imaterial. Os tradicionistas respondem que esse fato não leva
necessariamente essa conclusão. A própria Bíblia não demonstra com exatidão o processo de procriação da alma, não tem. É sempre ficar com o Deuteronômio, né? 29. As coisas reveladas pertencem a nós, e as que não são reveladas pertencem a Deus. Não está explícito na Bíblia. Então nós podemos deduzir, mas não podemos inferir com certeza sobre isso. A Bíblia não demonstra com exatidão o processo de procriação da alma. Os mesmos oponentes argumentam também que o traducionismo estaria afirmando que Cristo participou da natureza pecaminosa nascer de Maria. Né? Mas isso aí é claro de entender, porque Maria não tinha nada de espermatozoide com óvulo. Maria foi direto para o útero, não teve espermatozoide. Né? Jesus já veio em formato de feto, né? Embrião, e colocou no útero. Né? Foi colocado ali para maturar, para nidificar. Então não teve nenhum momento que encontrou o espermatozoide de José com Maria, aí gerou os meninos depois. Ele tinha outros irmãos, né? Tinha Tiago, tinha Judas, José, eram irmãos de Jesus. Esses tinham espermatozoide de José e óvulo de Maria, mas Jesus não. Já foi concebido na eternidade e colocado no ninho, no útero direto. Então não tinha nada ali. Né? Por isso que ele tinha corpo, que veio do céu, né? Corpo celestial já tinha, Jesus, mesmo que fosse um corpo da terra submetido à natureza terrena, tinha fígado, rim, baço, né? Tinha sangue. Na cruz, quando fincou a espada, saiu sangue, tinha muita água, porque o nosso corpo tem 70% de água. Mas o Espírito Santo santificou Jesus, como recebeu da parte de Maria, como a sustentação que ele teve. Então, Jesus não se aplica a isso aqui, porque foi completamente miraculoso, né? A sua história é miraculosa, né? Ele não dependeu de nada de Maria, né? Ele só estava ali para crescer. E cremos que ele foi gerado como humano, por isso ele tinha que ficar naquele ventre 9 meses para vir ao mundo. Mas ele é divino, não teve fecundação. Não é isso? Então essas teorias foram apresentadas aí, mas o certo é que a Bíblia não mostra isso claramente, não está explícito quando aparece. Então temos que ficar com a Bíblia e não com as teorias. Fica na paz, tchau, tchau.